Livro Geração, relembrando a vida de um profeta, compilado por Angela Smith. Testemunho da irmã Cleo Evans. Nascimento, 31 de março de 1921. Morte, 18 de março de 2009. Em 1950 foi quando o reavivamento estava no auge, e havia muitas pessoas nos enviando revistas informando que esse pregador estava vindo para cá e aquele estava indo para lá. Nós viajamos por toda a redondeza, buscando, porque realmente estávamos ansiosos por mais das coisas do Senhor. Isso é o que acontecia. Um dia meu esposo, Wish, veio almoçar e estava olhando na caixa de correio. Ele pegou uma revista e na parte de trás tinha uma foto do irmão Branham e de Oral Roberts. Se não me engano, Gordon Lindsay e um dos irmãos do irmão Branham também estavam na foto. Ele apontou para o irmão Branham e disse: "Agora esse é quem eu quero ouvir." Eu perguntei: "Por que ele?" E ele respondeu: "Bem, dê uma olhada nos olhos dele." Eu olhei e imediatamente eu também vi que havia algo diferente nele. Então, certa manhã, ouvimos no rádio que o reverendo William Branham estava começando um avivamento em Chattanooga, Tennessee, naquela noite, numa segunda-feira. Nós morávamos em Tifton, Geórgia, a cerca de 480 quilômetros ao sul. Então Wish disse: "Levante-se e vista as crianças, e nós partiremos." Eu tinha uma irmã em Cleveland, Tennessee, onde poderíamos passar a noite. Então fomos abastecer tudo e tudo mais. E eu arrumei as crianças. Eu disse: "Eu tenho que preparar o café da manhã." Mas ele disse: "Não, vamos comer na estrada." Então saímos. E naquela noite estávamos lá no auditório. Nós tínhamos ouvido pregadores aqui e ali, você sabe. Eu nunca tinha me afiliado a uma igreja, mas o Wish sim. Ele se afiliou à Igreja de Deus. Nós ouvíamos Oral Roberts naquele tempo, que era o melhor que já havíamos ouvido. Mas não nos juntamos a nada, apenas íamos em suas conferências. É dessa maneira que era até ouvimos o irmão Branham. Quando o irmão Branham veio até a plataforma, foi como um mundo diferente. Nós nunca havíamos estado em nada como aquilo. Havia algo especial sobre ele. Mas eu não sabia o que era. Eu não sabia que deveríamos esperar um profeta. Eu simplesmente não sabia. Eu tinha lido a Bíblia, mas havia muita coisa que eu não entendia. Eu estava apenas lendo. Naquela noite, em Chattanooga, quando ele começou a chamar as pessoas e dizer-lhes o que havia de errado com elas, o meu cunhado, que tinha ido ao culto conosco, disse: "Eu sei que é certo o que o irmão Branham disse, porque eu conheço aquele garoto. Eu sei o que havia de errado com ele." Daquele momento em diante, nós não queríamos ouvir ninguém a não ser o profeta. Eu não tenho nada contra os outros pregadores agora, nada contra nenhum deles, mas nós só queríamos ficar com o irmão Branham. Parece que aqueles 15 anos, de 1950 a 1965, passaram muito depressa. Apesar de pegarmos suas fitas e ouvi-las o tempo todo, só no final de 1955 que começamos a ir a Jeffersonville, ouvi-lo regularmente. Toda vez que o irmão Branham fosse pregar, Billy Paul ligava para nos dizer e nós íamos. Nós não chegamos a passar muito tempo com o irmão Branham, até 1957, em Filadélfia. Tomamos o café da manhã com ele, a irmã Meda e o pequeno José. Pendurado na parede próxima a nós, no restaurante, estava um quadro realmente bonito, de um lago com árvores ao seu redor. E o irmão Branham começou a dizer: "Isso parece que seria um bom lugar para pescar." Bem, o Wish se sentiu mais à vontade e eles começaram a conversar sobre pesca. Logo o irmão Branham começou a contar sobre uns garotos que foram pescar. E ele estava falando como a água era profunda e tudo mais.
e como eles estavam escondendo seus peixes do guarda florestal. Eu notei que o rosto de Wish começou a ficar vermelho e pensei, o que está acontecendo? Eu não sabia porque o Wish nunca havia me dito nada sobre isso, mas vinha descobrir. Quando Wish e 2 de nossos garotos e um outro garoto tinham ido pescar, pegaram uma grande quantidade de peixes, mais do que o limite, e eles estavam deixando-os no fundo do lago, escondendo do guarda florestal. Quando eles viam chegando, eles escondiam os peixes. Então, quando o guarda ia embora, eles pegavam novamente. Eu acho que eles fizeram isso umas 3 vezes. O irmão Brana estava contando toda a história, exatamente como aconteceu. O Wish finalmente disse, bem, eu sou culpado, irmão Brana. Mais tarde, o irmão Brana perguntou a Wish se ele o levaria para pescar lá algum dia, e ele o levou. Wish queria um bom lugar para o irmão Brana pescar, quando ele visse. Então ele chamou seu irmão para ir com ele, encontrar o melhor local. Esse era um bom lugar, mas havia muitas cobras e jacarés e todas essas coisas por lá. O irmão de Wish havia sido picado por uma cobra há não muito tempo, mas ainda assim era um local muito bom para pescar, de modo que eles foram para lá. Eu não sabia que alguma coisa tinha acontecido quando Wish me chamou em casa e disse que eles tinham acabado de pescar e que o irmão Brana estava vindo para ficar conosco. Ele me disse para deixar o jantar pronto quando eles chegassem em casa. O irmão Brana que me disse que quando ele estava tentando pescar um grande peixe, Wish, que estava descalço e tinha arregaçado as calças, disse, irmão Brana, eu vou pegar esse peixe para você. Ele correu para a água rasa e foi quando ela o picou, uma cascavel. O irmão Brana orou por ele e ele nunca teve qualquer problema por causa daquela picada. O irmão Brana passou a noite conosco. Quando ele se levantou pela manhã, ele veio para a cozinha. Antes de terminarmos de preparar a refeição, e Linda e Mary, minhas 2 filhas mais velhas, queriam ouvi-lo. Então, elas se sentaram e ouviram. Eu tinha que fazer tudo. Eu disse, Linda, faça isso. E ela dizia, Mary, faça você. E sobrava para mim, porque elas estavam ouvindo o irmão Brana. Mas era algo muito bom tê-lo conosco em nossa casa e à nossa mesa. Uma vez ele disse que meus filhos eram os melhores do mundo. Foi quando ele estava em nossa casa, quando pregou em Tifno, em 1961. Eu acho que eles têm essa fita intitulada Tua Casa, onde ele falou sobre eles, tão novos, sentarem ali e ouvirem um pregador. Ele amavelmente os elogiava muito. Eu disse que se eu nunca tivesse outra recompensa, eu já tinha a minha, pois ele me disse que eu já fazia um bom trabalho criando os meus filhos. Eu ficava em casa e cuidava deles e da minha casa. Nós fomos a Tucson para ficar ali há cerca de 6 semanas, pouco antes dos selos serem abertos. Wish tinha pedido a um amigo nosso para desligar o gás e o telefone da nossa casa, enquanto estivéssemos fora. Apenas essas 2 coisas. Em vez disso, ele desligou tudo, o gás, os telefones, as luzes, a água, tudo. Mas nós não sabíamos disso. Eu tinha todo tipo de carne no fundo do freezer, que ficava na varanda dos fundos da casa. Ele estava cheio de carne de porco, de boi, de peru, codorna, legumes, frutas e tudo mais. Estávamos em Tucson por 6 semanas e quando estávamos prontos para ir embora, Wish disse, vamos lá ver o irmão Brana antes de partirmos. Fomos até a casa deles e acabamos saindo para comer com ele e a irmã Brana.
E então saímos para dar uma caminhada após o jantar. O irmão Brana perguntou ao Wish: será que dá para pegar peixe na Geórgia nessa época do ano? O Wish disse: oh, sim, essa seria uma boa temporada. Quando ele disse isso, eu disse: irmão Brana, quando você vier nos ver, o Wish tem um esquilo no congelador com o seu nome nele. Ele e o Wish estavam no assento da frente e eu e a irmã Brana estávamos no banco de trás. Quando eu disse isso, ele se virou e olhou para mim de uma forma estranha, mas não disse uma palavra. Ele tinha nos dito antes que esquilo era sua carne preferida. Você sabe, esquilo não tem muita carne, mas o Wish limpou ele realmente bem. Embrulhou e colocou ali o nome do irmão Brana. De qualquer maneira, nós tínhamos muita carne de esquilo no freezer em casa. Mas eu não sabia se eu tinha dito algo errado ou não, pela maneira como ele olhou para mim. Quando voltamos para Tifton, nós fomos para a casa da minha mãe, que era quase em nosso quintal, para pegar a chave da nossa casa, e ela nos disse sobre a eletricidade estar desligada por 6 semanas. Claro que nós sabíamos que não havia maneira das coisas que estavam no freezer estarem boas após aquilo. Quando chegamos até a varanda onde o freezer estava, o Wish pegou uma lanterna e ia abri-lo. E ele disse: vocês todos fiquem para trás. Ele achou que o cheiro estava terrível, mas quando ele abriu a tampa, não havia absolutamente nada estragado. Até as bandejinhas de gelo que estavam sobre a carne e as verduras estavam congeladas. Um verdadeiro milagre tinha acontecido. Minha mãe simplesmente não conseguia entender. Ela disse: Wish, você só pode ter outra rede elétrica em algum lugar para fazer com que esse freezer tenha funcionado de alguma maneira, porque essas luzes ficaram desligadas por 6 semanas. Ela pediu para Linda ir buscar seu novo rádio e ver se ele funcionara lá, porque ela tinha certeza que havia algo ligado. Eles pegaram o rádio e ele não ligou. Ela disse: eu não consigo acreditar nisso. Isso é um milagre. Eu penso que algo aconteceu quando eu disse ao irmão Brana sobre nós termos escrito seu nome no esquilo no congelador, porque ele se virou e olhou. Eu pude sentir algo. Em 1964, nós perdemos nosso filho, Jimmy, em um acidente automobilístico. Ele tinha 18 anos. O irmão Brana estava fora da cidade naquela época e nós ligamos para Billy Paul imediatamente. Pouco tempo depois, o irmão Brana ligou para Wish e disse que o Senhor não tinha revelado nada para ele acerca da partida de Jimmy. Mas assim que ele ouviu sobre o acidente, ele imediatamente procurou por todas as regiões, mas não pôde encontrá-lo. Então ele disse para Wish que ele decidiu voltar e ver o acidente. Ele disse para Wish que Jimmy deveria estar sentado no banco do passageiro, porque assim que o carro bateu no caminhão, ele viu a luz deixando o lado direito do carro e indo diretamente para Deus. Ele disse: irmão Evans, se você quiser saber onde Jimmy está, ele está agora conversando com minha filha, Sharon Rose. Então ele continuou dizendo: se você pudesse falar com Jimmy e perguntar para ele, ele diria: papai, eu não quero voltar, deixe-me aqui. Então o irmão Brana disse para Wish juntar a família e decidir se havia alguma coisa que nós queríamos que ele fizesse. Logo cedo, na manhã seguinte, o irmão Brana ligou novamente e falou com Wish. E daquele momento em diante foi como se tivéssemos a paz que exerce de todo o entendimento. Três dias depois do funeral, nós fomos para Turkson. Precisávamos descansar. O primeiro lugar onde paramos foi na casa dos Normans. A irmã Norma sugeriu que eu ligasse e conversasse com a irmã Brana. Eu disse: eu vou ligar e você fala com ela.
Ela discou o número e me passou o telefone. Eu conversei com a irmã Branham e ela disse: Irmã Evans, Bill não está no momento, mas ele quer ver vocês. Em poucos momentos, nós ouvimos um toque na porta da casa da irmã Norma, e era o irmão Branham. Ele começou imediatamente a falar sobre Jimmy. Eu desejaria que estivéssemos pedido para gravar tudo o que ele disse em uma fita, mas eu acho que essa não era a vontade do Senhor. Ele disse que Jimmy não gostaria de voltar. Ele disse: quando Jimmy vir vocês novamente, vai lhe parecer como se tivesse passado apenas 3 minutos desde que ele viu vocês. Na primeira quinzena de fevereiro de 1965, nós estávamos morando em Tucson e o Wish tinha um posto de gasolina na Avenida Park, a somente 3 quarteirões de onde o irmão Branham morava. Numa manhã, Wish tinha ido ao posto e Ronnie e eu levamos a Martha June, minha caçula, para a escola. Era um lindo dia e não havia uma nuvem sequer no céu. Nós a deixamos e estávamos no caminho para o posto quando Ronnie disse: Mamãe, olhe para as montanhas, olhe para aquelas nuvens. Eu olhei e elas estavam à direita do lugar chamado Finch Rock e havia um aglomerado de nuvens cor de ambar. Nós a observamos e às vezes parecia ter 5 ali em cima e 2 ali embaixo. Então elas se mudavam. Por cerca de 40 minutos, isso estava muito estranho. E nós sentamos e assistimos. Ronnie disse: eu sei onde o irmão Branham está. Ele tem que estar bem ali em cima. Eu disse: você sabe que só Deus poderia fazer aquilo. Era tão diferente. Eu nunca tinha visto nada igual. O irmão Branham fala em uma fita sobre nós termos visto isso. E disse que esse era exatamente o momento e o lugar quando o Senhor estava falando com ele sobre o casamento e divórcio. A última vez que eu conversei com o irmão Branham foi no posto de gasolina, um dia antes de sua família ir para Jeffersonville, em 18 de dezembro. Ele veio para o carro onde eu e Linda estávamos e disse: eu gosto de viajar, mas não nessa época. Você sabe, as estradas estão molhadas e escorregadias. Vai demorar até estarmos de volta, porque eu devo comprar um carro novo lá e levar tempo até amaciá-lo. Nós falamos mais um pouco, então ele disse: vocês sabem, eu me casei 2 vezes e eu preferia ser casado por um dia do que ser solteiro por 300. No dia seguinte, que eu me lembre, o irmão Branham e sua família estavam a caminho de Jeffersonville. Wish e eu fomos até a casa deles naquela noite, e eu nunca vou esquecer. Ele parou e não disse uma palavra. Eu não podia deixar de chorar por ter minha vida salva. Eu não sabia o que era aquilo. Algo veio sobre mim. Nós ficamos lá por um pouco e, em seguida, demos partida no carro e retomamos ao nosso apartamento. Assim que caminhamos para a porta, Linda nos disse que o irmão Branham tinha sofrido um acidente e disseram que tinha sido algo bem sério. Assim que ela nos contou isso, Wish disse: arrume as malas, vamos para Amarillo. Eu me lembro que a lua estava tão vermelha como o sangue naquela noite. Em Amarillo conseguimos um apartamento de frente para o hospital. Havia muitas pessoas lá e eles tinham ido ver o irmão Branham. Eu nunca pensei acerca de vê-lo, mas numa noite, estava meio tarde já, e eu estava sentada na sala de espera, quando a enfermeira veio, olhou para mim e disse: você quer entrar e ver o reverendo Branham? Eu pensei que ela não estivesse falando comigo, mas eu olhei ao redor e não havia ninguém além de mim. Eu disse: sim.
e ela me colocou um roupão e eu entrei no seu quarto. Ele estava imobilizado e tinha uma atadura ao redor de sua cabeça. Eu andei até ele e coloquei uma mão na sua e a outra no seu ombro. Eu fiquei um pouquinho lá e não fiz nenhum barulho. As lágrimas estavam vindo tão rápidas que o meu roupão ficou todo molhado. Eu apenas fiquei lá. Eu estava há algum tempo lá, quando a enfermeira voltou e disse que havia muitas pessoas lá fora que desejavam vir vê-los. Ela disse que se eu desejasse voltar, era só falar com ela, mas eu não fiz isso. Antes de deixar Turkson, ele tinha dito: eu vou ver vocês no Natal, se não antes. Nós o vimos no Natal, mas não foi como imaginávamos. Eu gostaria de dizer que se o irmão Branham estivesse conversando com os fazendeiros, ministros ou médicos, se ele estivesse apenas vindo de uma viagem de caça vestindo de jeans, ou estivesse na plataforma com um terno, parecia que todos, não somente os seus amigos, mas o público em geral, estavam sempre interessados nele e atraídos por ele. A maneira como ele agia e se portava era admirada por todos. Eu não vejo como alguém poderia entrar em contato com o irmão Branham sem realmente amá-lo.